E aí, pessoal, tudo bem? Quem tá falando com vocês é o Rony Souza e mais um episódio aqui do Falando de Coisas. E dessa vez eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre a Netflix e por que recentemente a gente percebeu aí que as ações caíram, que muitos usuários ao redor do mundo estão cancelando. E também compartilhar um pouquinho minha experiência com vocês, que recentemente eu voltei a assinar a Netflix. Então eu tenho alguns feedbacks que eu vou estar trazendo aqui para vocês nesse sentido e também trazer um panorama geral, né, bem breve ali também do que está acontecendo no mercado e como que isso corrobora com todo esse cenário também catastrófico, tá? Antes de mais nada, recomendo vocês acessarem o nosso site falando de coisas.com.br. Por lá vocês podem sugerir novos episódios, né, novos temas e também comentar, né, interagir, compartilhar com os amigos. E também nós temos o nosso canal no YouTube, onde você pode interagir também nos comentários e ouvir o nosso podcast onde você estiver. Enfim, primeiramente, a Netflix, foi um serviço hiper revolucionário. Eu lembro que em 2013, quando eu tive ciência do serviço, né, na época eu tinha acabado de migrar de internet de escada para internet de banda larga, porque, para quem não sabe, eu vim de uma origem bem simples, né? Então, eu lembro que quando eu vi a Netflix, ainda estava em inglês, não tinha nem no Brasil direito, eu já entendi que seria um serviço revolucionário, né? Seria um serviço que iria trazer muito valor agregado ao catálogo, à experiência, e iria acabar com aquela coisa de Blu-ray, DVD, enfim, acabar com essa experiência mais demodê, né? O problema é que naquele momento tinha ali uma barreira de entrada, né? Então a Netflix, ela estrategicamente até usava aquele princípio de one month free, né? Que é o primeiro mês de graça, para chamar mais público e tudo mais. E o valor era super convidativo. Ao que eu me lembro, não tinha nem imposto ainda no Brasil para serviço de streaming e o valor era R$ 14,90 por mês ou R$ 12,90 por mês, alguma coisa parecida. Lembrando que na época a nossa moeda era outra coisa, a inflação era outra, então, enfim, era realmente um valor acessível. E aí, naquele momento, eu lembro que tinha muitos catálogos incríveis. Em 2014, eu comecei a assistir Saúde Todo o Rei Júlio, né? Que foi um sucesso assim no Brasil inteiro. Eu lembro que aqui no Rio, inclusive em breve eu estou de mudança, aqui no Rio tinha cartazes diversos em pontos de ônibus e metrô, mais falando sobre o Rei Júlio, somente na Netflix. Em São Paulo também, quando eu estive em São Paulo, tinha vários cartazes falando a mesma coisa. E foi nesse formato que a Netflix começou a se expandir, né? Filmes da Disney e várias outras empresas aí, da Warner Bros. E 20th Century Fox, que ainda não era da Disney naquela época, né? E ela começou a ter uma escala muito grande. Tanto é que quando você falava em Netflix, você já automaticamente, ou falava, vou assistir um filme, a pessoa já sabia Netflix. É a primeira coisa que vinha na sua cabeça, né? Era como se fosse Bombril. Ninguém fala palha de raça, é muito difícil. Era a primeira marca, né? A primeira empresa que via a sua cabeça. E o sucesso foi tão grande que em 2016, né, com Stranger Things, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, tinha horário de rush, vamos dizer assim, de banco, de tráfego de dados de internet, né? Ou seja, 40 e tantos por cento da internet dos Estados Unidos inteira estava assistindo Stranger Things. Era um número assim absurdamente alto, né? Agora tem a nova temporada, espero que seja boa. Né? Eu vou assistir junto com uma pessoa especial na minha vida, que é meu namorado, mas eu espero que seja boa mesmo, porque desabafo aqui, gente, sessão de carrego. 3 anos depois, era para ter lançado isso em 2020 para 21. Estamos em 2022. Eu já vou ter que assistir de novo a terceira temporada para tentar lembrar algumas coisas, mas enfim. Então, naquela época, o budget, né, o orçamento de produção, ele era determinado, né? Enfim, teve, obviamente, quando os atores vão ficando mais famosos, o cachê aumenta, tem inflação, tem o custo e tudo mais, enfim. Então, naquela época, a Netflix ela estava bombando, né? 2018, eu lembro que foi o auge assim gigantesco da Netflix. Eles lançaram séries como Lost in Space, que é Perdido no Espaço, e vários outros aí, continuidade de Saúde do Rei Júlia, e várias outras séries complementares que eu particularmente achei sensacional. E depois de um tempo, 2018 para 2019, começou a surgir os primeiros concorrentes no mercado à altura.
né, que foi o Disney Plus. Eu lembro que eu testei o Disney Plus em 2019 nos Estados Unidos, ainda não tinha no Brasil, tinha restrição por região, né? E eu achei simplesmente sensacional. Naquela época eu já falava que isso aqui também, né, a mesma reação que eu tive em 2013, ia revolucionar, iria cutucar o mercado, né, ia criar um alvoroço de competição, que obviamente é bom para o consumidor, sem sombra de dúvidas. E aí o que aconteceu foi que o Disney Plus chegou, né, foi um sucesso gigantesco nos Estados Unidos e nos países que ele chegou assim logo no primeiro ano, né, o serviço. E no Brasil não foi diferente no ano seguinte, na pandemia, porque a Disney, obviamente, ela ficou com um prejuízo gigantesco com os parques fechados, né? Então os acionistas pressionaram a Disney a, né, pegar e lançar o seu serviço. Antes, só um parênteses aqui importante, pessoal. Em 2018 19, a Disney já tinha começado alguns movimentos, né, de migrar, ou tirar os filmes do catálogo da Netflix e migrar para o Disney Plus, né? E aí a Netflix começou a ter perda de catálogo de filmes third party, né, que é de empresas de terceiros. E o que acontece é que começou a perder aquele valor agregado que tinha, né, anteriormente. E a Netflix ela sabia que em algum momento isso ia acontecer. Eles muito provavelmente fizeram uma análise SWOT e eles sabiam, olha, em determinado momento, provavelmente, essas empresas vão ver o tamanho que nós somos e vão criar os seus próprios serviços. Então a gente tem que ter as nossas produções próprias para que a gente possa se diferenciar dos demais. Uma estratégia muito boa, por sinal. No entanto, eu acho que muita coisa aconteceu ao longo desse caminho, né? Porque a Netflix, como ela foi prepulsora nesse processo, né, de impulsionar o live streaming, ah, no caso, streaming sob demanda, né? Eu acho que eles ficaram muito. Eles foram disruptivos em um certo ponto, mas eles também ficaram estagnados em outros aspectos, na minha opinião. Porque a Netflix, no começo, lá no início, ela estava confrontando DVD e Blu-rays e tal. E, inclusive, a Netflix vendia DVDs, para quem não sabe, antes dela se tornar um serviço de streaming e tal. Só que esses plans, né, esses planos que eles oferecem de Standard Resolution, que é menos do que o HD direito, HD, aliás, Full HD e o outro com 4K, eu acho que é muito já atrasado, sabe? Eu sou desenvolvedor, eu tenho uma empresa, para quem já me conhece e tudo mais, falando de coisas, faz parte, inclusive, do grupo da minha empresa, mas honestamente, assim, eu trabalho com a AWS, eu tenho parceria com os serviços da Amazon. E a Netflix usa o serviço da Amazon, a Disney Plus usa também, a HBO Max, que eu já vou falar sobre o serviço também, usa a AWS, assim como a Amazon Prime Video e tal. Então, assim, é a mesma infra, sabe? A tecnologia ela não é igual, mas ela é muito semelhante. A forma, a engenharia por trás de how it works, sabe? De como que funciona. Só que eu percebo que ela ficou estagnada no tempo e não fez as mudanças necessárias, porque eu acho inconcebível hoje em dia, né, e eu não estou nem questionando o aumento que eles fizeram de 45 para 55 reais, isso com preço regionalizado no Brasil. Eu sei que nos Estados Unidos são 11,99 dólares, né, 11,99 dólares, são 12 dólares por mês, né, o valor seria mais alto ainda. Não é nem esse o ponto, né, a questão mesmo é que eu entendo a questão da inflação, né? Não só no Brasil, mas lá fora, eles precisavam reajustar e estavam 2 anos já sem reajustar preço. Mas o ponto principal, no meu ponto de vista, é que ela não percebeu que os outros players estavam fazendo coisas diferentes, né? Você pega, por exemplo, no ano passado, em 2021, né? Surgiu no Brasil o HBO Max, né? E no 2020, finalzinho de 2020, tinha chegado nos Estados Unidos. E é um serviço sensacional. Inclusive, fica a dica: se você tiver determinados pontos no Mercado Livre, né, eu tenho um nível 6 lá, você não paga o Disney Plus nem o Star Plus, o combo, né, fica gratuito. E se você tiver níveis inferiores, nível 5, nível 4, você tem um desconto lá. E também, na hora que você vai assinar o HBO Max, você paga 50% de desconto se você pagar usando o Mercado Pago, né, se tiver um desses níveis aí. Então, acho super sensacional, porque você paga muito mais barato. Tipo, 13 reais por mês. É um valor muito baixinho. Então, assim, e o HBO Max você tem muita coisa.
sabe? Muita coisa da Warner. A Warner é dona de muitas empresas. A Cartoon Network, a Warner Bros. Studios. Você pega aí vários filmes do lançamento. Lançou no cinema um mês depois já tá ali, como foi o caso do filme do Batman. Então acho que eu, particularmente, eu sou muito fã de Scooby-Doo, é minha infância, tá tudo ali. Então, assim, é um prato cheio, sabe? Se você até somar, pegar aí o valor da Disney com esse desconto, vamos dizer assim, no Mercado Livre, você assina o HBO Max, você assina o Disney Plus com o Star Plus, ainda o Amazon Prime, que aumentou agora de preço, mas você assina também o serviço. E tem algumas séries e produções ali muito legais também. E às vezes até pagando menos do que uma assinatura do Netflix com 4K. Né? Eu assinei recentemente por conta do Stranger Things e algumas séries, né? Inclusive tem crítica no meu blog pessoal e também lá no Coliseu, com pontos de vista diferentes, né? Do Heartstopper, que foi aquela série LGBT que eu assisti na Netflix, muito boa, por sinal, muito legal, muito divertido. Assim, eu vou já até entrar na questão do catálogo da Netflix, mas foi somente por conta do Stranger Things o que me motivou a assinar novamente, né? Fora o bug que tinha dado na minha conta, né? Por algum motivo, em 2020, com a pandemia, eu cancelei tudo que era supérfluo, minha assinatura de vinhos e tudo mais. E por algum motivo, a, a Netflix, depois de ter, acho que 3 ou 4 pagamentos negados, né? Porque eu tinha cancelado ali um cartão específico, que era um cartão Black, anuidade absurda, e aí eu não estava usando mais, eu fui e cancelei. Ah, e aí eles bloquearam a conta, eu não sei porquê, mas depois de meses, né, abriram um chamado, meses, eles resolveram. E aí limparam a conta, acho que eles esvaziaram a conta, e aí eu consegui criar usando meu mesmo e-mail de novo, a conta do zero. E eu fiquei, honestamente, 2 anos sem conta Netflix e não senti falta, porque o catálogo da Netflix é algo muito questionável. E aí eu acho que esse é o maior coração de qualquer serviço de streaming. Até eu, se eu quiser criar um serviço de streaming, eu acho que um ponto principal é o catálogo. É o que você vai oferecer de prateleira pro consumidor, né? Pro espectador ali que vai pegar a pipoca para poder assistir. Ou não, né? Enfim. Ah, então eu acho que, querendo ou não, os filmes, séries, enfim, são produtos. E a plataforma de streaming, ela é uma prateleira onde você tem acesso a esses produtos. A questão é que os produtos hoje no catálogo da Netflix, né, presentes hoje no catálogo da Netflix, são bastante questionáveis, né? Você pega séries que particularmente eu não gosto, né, como Elite e tal, são séries assim, como é que eu posso dizer, muito apelativas. É quando você não tem mais, isso no meu ponto de vista, né? É quando você não tem mais recurso ou alternativa para chamar atenção e você coloca cenas de sexo explícito e conteúdos específicos para agradar públicos mais abrangentes. É basicamente isso. Eu acho que a Netflix não precisava chegar a esse ponto, sabe? Eu acho que eles tinham que investir em produções próprias para poder equiparar aos concorrentes. E eu vou falar, apesar de eu não ter assistido, por conta da correria do dia a dia, a, meu namorado, amigos meus, eu vou até citar o KS, o Felipe Salvador também já falou para mim várias vezes. Séries como Mandalorian e vários outros no Disney Plus são sensacionais. Assim, a Disney tem lançado muitas séries boas. A HBO Max eu não posso precisar com certeza, porque eu nunca assisti série mesmo assim na HBO Max. Foi muito mais filme do que série, né? Então não posso dizer. Amazon Prime Video eu assisti mais séries antigas, como Everybody Hates Chris, Todo Mundo Deu Chris, todas as 4 temporadas. Então, assim, tem vários serviços que estão ali pau a pau, né? Estão concorrendo realmente ali com a Netflix. E aí, um ponto mais importante, além do catálogo, que deixa a desejar na Netflix, esse plano 4K no Amazon Prime não existe. Lá, se você tiver um monitor 4K e TV 4K, que é o meu caso, e vamos ser sinceros, né, gente? O pessoal antes pergunta, mas por que 4K? Bom, se você tem uma TV e um monitor 4K, por que não utilizar? É meio incoerente, né? Talvez você não teria uma TV 4K, então, porque faria mais sentido. Então, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que
se você tem a resolução X ou Y, você tem mais que usar mesmo para você poder ter acesso assim, na íntegra, sabe? Então eu vejo como uma questão um tanto quanto curiosa, diga-se de passagem, porque, na minha opinião, acho que não faz sentido esse modelo, sabe? E há um tempinho já a Netflix ela mantém esse formato e nunca mudou, basicamente. Aí agora, recentemente, ela quer lançar um novo plano que tem anúncios, né, no meio e seja um plano mais acessível. Acho que é uma opção, mas ainda assim eu acho que eles tinham que matar esse plano Standard Resolution, que é abaixo do HD. Gente, o HD, só para vocês terem uma ideia, é aquela resolução de laptop bem basicão, 1366 por 768. É abaixo disso. Assim, é inadmissível um serviço como Netflix em pleno 2022 ter uma resolução dessa, gente. É ridículo. Eu acho uma estratégia muito errada, não faz sentido, né? Aí podem até argumentar, mas Juan, o HBO Max também tem. Fica a minha crítica aqui também ao HBO Max. Eles estão usando uma estratégia diferenciada, né, em relação aos planos, porque eles diferenciam através de nomes, né? Então eles colocam, quando você vai lá para assinar, eles falam, você tem um plano mobile, né, o mobile, e você tem o plano completo, né? Que aí você tem multitelas e HD e 4K, né? Então, assim, eu até entendo a estratégia do HBO, porque no celular você não vai usar muito assim resolução altíssima, sabe? No iPhone 12, 13, no iPad, enfim. Eu entendo a estratégia, mas mesmo assim eu acho que qualidade padrão é um pouco arcaico, né? 4K, Full HD, HD e tal é o mínimo hoje em dia, na minha opinião. Então, assim, eu acho que o formato de anúncio, ele não é novo, tá? Porque aqui no Brasil não tem serviços assim. Lá nos Estados Unidos existe um serviço de streaming chamado Hulu, Hulu, que é da Disney, que não veio para o Brasil. E para quem não sabe, o Star Plus ele só tem em países da América Latina e alguns países pré-selecionados, tá? Além da América Latina. Então você pega a América Latina inteira, incluindo a América do Sul, América Central e alguns países selecionados pela Disney. Nos Estados Unidos, se você tentar acessar, e eu já tentei usando o VPN, o Star Plus ele aparece dizendo que não está disponível no território americano. O canal Star ele existe, né, nos Estados Unidos, mas o serviço Star Plus não, somente no Brasil. O Hulu ele só tem nos Estados Unidos e outros países selecionados, né? Se eu não me engano, na Europa o Hulu funciona. E tem quase o mesmo catálogo do Star Plus. Tá? É bem semelhante, eu diria. E no Hulu você tem opções de assinatura, dentre elas de assistir com anúncios no meio e pagar mais barato. Então esse modelo não é um modelo novo, isso já existe lá fora, só não existe aqui no Brasil com força, mas isso já existe lá fora, né, há bastante tempo. Então, ok, eu acho que é uma alternativa, desde que a Netflix ela mate esse plano Standard Resolution, que eu acho que é horrível, né? E eles ficaram estacionados nisso desde 2013, só para computar, gente. 2013, 2022, já passaram 9 anos. Então, assim, eles ficaram 9 anos parados com o mesmo modelo. Então, assim, as coisas mudaram, sabe? Muito. Então, eu acho que Standard Resolution, isso vale para HBO Max também, um cutucão aqui, não tem mais sentido, né? E esses são os fatores, assim, os principais em relação ao serviço, né? O catálogo, o preço, porque as pessoas comparam muito. Olha, já que o catálogo não está entregando tanto, com o mesmo preço, eu assino o HBO, eu assino o Disney Plus, eu assino o Amazon Prime, e tenho acesso a tudo e me divirto, né? Ou se, sei lá, você não vai assinar tal coisa ou tal coisa, você assina um Game Pass da vida da Microsoft, tem acesso a um catálogo gigantesco de jogos, seja via streaming, via xCloud ou nativamente no computador. Então acho que existem várias formas, né, vários formatos de você consumir conteúdo e, honestamente, a Netflix ela tá deixando muito a desejar nesse sentido. Mas quando eu digo muito, é tipo muito mesmo, né? Então, eu acho que eles precisariam rever todo esse modelo, né? Recentemente caíram as ações em mais de 40% no Nasdaq, em Nova York, e é compreensível, né? A gente tem a questão do bubble, né, da bolha em si, e eu sempre falei isso, depois da pandemia, os Estados Unidos criou
muito dinheiro, imprimiu dinheiro a rodo, e isso uma hora, né, como a vovó sempre fala, né, a água vai bater na bunda. E realmente aconteceu. Não só a Netflix, várias empresas, inclusive a Amazon, Apple, Google, Microsoft, várias empresas estão passando pelo mesmo cenário. Isso é um agravante ainda maior. Por quê? Porque essas empresas elas se endividam muito, elas não dão muito lucro. E elas pegam muito crédito, muito empréstimo, muita coisa para produzir. Quando os juros aumentam, aí ela começa a cair, porque eles preveem no futuro, 5, 10 anos, né? É uma aposta para o futuro, basicamente. Assim, não é uma aposta exatamente, mas estou só interpretando aqui, né? Intercalando o formato. E aí, basicamente, as suas produções, os seus gastos. Então, por exemplo, vou produzir Stranger Things, eu vou gastar, igual o caso, 300 milhões de dólares. Você tem que planejar, você tem que informar isso para os investidores, você tem todo um ecossistema para poder viabilizar essa operação, sabe? Não é uma coisa tão simples assim. E você depende desses créditos para você fazer. Uma vez que as suas ações caem quase pela metade, você limita muito, mas assim, muito mesmo as produções, porque você vai ter um budget, né, um low cost absurdo, você vai ter que reduzir seu custo assim drasticamente. Aí para pensar. Se no cenário anterior já estava tendo um catálogo um tanto quanto duvidoso, agora com um budget reduzido, será mesmo que a curadoria da Netflix vai produzir séries e produtos, no caso filmes e séries em geral, bons? Eles tentaram colocar games lá, mas isso não colou, basicamente, e outras coisas também. Eu acho, na minha opinião, que a Netflix ela precisa se reinventar. Ela está muito parada no mercado e juntou o desfavorável com o previsível, que era o desfavorável em relação a ela ficar conformada e não fazer nada, vendo a concorrência chegando, e ela sabia que em algum momento isso ia acontecer, e o previsível que é a questão da bolha, porque você imprime muito dinheiro, uma hora vem a inflação e uma hora vai levar tudo. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso aí eu já previ há muito tempo. As pessoas ficavam eufóricas e tal. Eu falei, olha, vai vir a correção, e com correção mesmo. E tá chegando, né? E a questão é que muitas empresas, como eu falei, você faz uma produção não contando, vou pagar daqui a 4 anos, não. Você tem um período fechado e você conta com o pregão, vamos dizer assim, anterior, então, ou anteriores, uma média ponderada. Então, assim, a situação deles é bem complicada, né? Eles vão ter que fazer alguma coisa que agrade os investidores, principalmente, e também os usuários, porque, ademais a isso, com a guerra na Ucrânia, né, culpada da Rússia, eles perderam mais de 2 a 4 milhões de assinantes, porque eles tiveram que sair da Rússia. Isso ainda é mais um agravante, porque eles têm ainda mais perda de usuários pagantes, e isso assim, é catastrófico. Né? Não estou dizendo que isso é culpa da Netflix, isso aí não é culpa dela. Isso aí realmente é culpa da própria Rússia. Mas, de uma forma geral, é um negócio bem complicado. Assim, para reverter isso, eles vão ter que não só fazer um trabalho de marketing muito bem feito, né? Isso aí eles fazem muito bem, respondendo, GIF e tudo mais. Sempre fizeram isso desde lá atrás, inclusive são referências. A Netflix e o Nubank, né, são referências nesse sentido no mercado. Mas, na minha opinião, eu acho que eles vão ter que se inventar assim, não só nessa questão de precificação, mas nessa questão de catálogo, né? E exposição ao público, a forma como eles se comunicam, tá? E outra coisa, gente, quando a gente começa a questionar o valor de um produto ou serviço, eu vou dar um exemplo. Você olha para um iPhone ou para um Galaxy da vida e fala, esse telefone está muito caro, né? Seja em qual moeda for, seja no Brasil, que a realidade é bem complicada, seja em outros países desenvolvidos. Quando você começa a questionar muito o valor, você está mais olhando não para a solução, ou seja, para o SVA, que a gente chama, que é Serviço de Valor Agregado. Você está olhando muito mais para preço, acaba virando commodity. Você está querendo. Você tá desvalorizando o serviço. E pode ser que seja uma coisa boa ou ruim, depende do ponto de vista. No caso da Netflix, quando a gente fala R$ 55,90 ao mês o plano 4K, né, é o que eu falo, eu posso pagar, eu sei que muita gente não pode. Mas esse plano especificamente, eu acho caro, porque o que eles entregam por esse preço é muito pouco.
Sendo bem sincero, é muito, muito pouco. Tirando essa série que eu mencionei, o Heartstopper, né? Até o momento, pelo menos que eu gravo esse episódio, que é no dia 15 de maio de 2022, eu não assisti mais nada na Netflix. E eu não tô brincando, é sério, eu não assisti mais nada. Porque não tem mais nenhuma coisa ali no catálogo que me agradou. Até o momento. Pode ser que mude, apareça outra coisa. E eu aguardo Stranger Things. E é bem provável que até lá, sei lá, depois de junho desse ano, se acabou Stranger Things e não tem mais nada, eu cancele a Netflix. Porque eu não vejo valor. E isso é muito preocupante. Agora, Disney Plus e outros serviços, você vê valor, porque você tem constante adições ao catálogo e produtos com qualidade. Você pode até não gostar, por exemplo, de Mandalorian, né? Mas é inegável que é de qualidade, é uma coisa bem feita. Então, essas coisas você acaba levando isso em consideração, sabe? Você olha e observa todo o cenário, né, toda a composição, e você para e pensa, poxa, será que realmente vale a pena? Será que realmente ah, eles não estão desatualizados, né, no modelo, no formato como eles estão apresentando todo o processo? Enfim, por esse episódio é isso, pessoal. Chegamos a 26 minutos exatos, 10 segundos. E lembrando, de novo, esse episódio ele não tem edição, basicamente, né? Eu falando aqui, tagarelando, e trazendo para vocês aqui informação de qualidade e de relevância para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês nos comentários. Fiquem à vontade no nosso canal no YouTube. Lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações no canal. E também acesse o nosso site falandodecoisas.com.br para que você possa conferir todos os episódios já gravados e também enviar sua sugestão de pauta através do formulário de comentário dentro do episódio em questão, tá bom? Lembre-se também de compartilhar com os amigos, caso você tenha gostado desse episódio e queira complementar com mais algumas informações. E em breve vamos ter convidados, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Vejo na próxima. Lembrando que todas as terças e quintas, às 5 horas da tarde, no fuso horário de Brasília, tem novos episódios do Falando de Coisas. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.